Eu preciso lembrar os irmãos, no início desta pregação, que nós estamos envolvidos numa batalha espiritual. Por favor, não ignore essa questão de nós estarmos envolvidos numa batalha espiritual. E nós já vimos, nas duas mensagens anteriores, primeiro nós vimos que nessa batalha nós vamos blindar o nosso coração. Por que nós temos que blindar o nosso coração? Porque a nossa vitória começa no coração. Então o diabo vai se concentrar em atingir o nosso coração. Como é que ele faz? Ele tenta gerar mágoa no nosso coração. Por que ele quer gerar mágoa no nosso coração? Porque ele nos quer ver rancoroso. Por que ele quer que a gente fique rancoroso? Porque ele quer perverter o nosso coração com o propósito de estragar o nosso procedimento. Se ele consegue atingir o nosso procedimento, então ele vai nos afastar de Deus. E ao nos afastar de Deus, nós vamos nos tornar presa fácil para ele, com as suas artimanhas de derrota, nos dominar. Também nós vimos que nós temos que blindar a nossa família. E falamos que o mal vai lutar para derrotar você na base da vida, que é a família. O diabo quer destruir os casamentos. Marido, por favor, eu chamo a sua atenção. O diabo quer destruir o seu casamento. Ele quer arruinar o seu relacionamento com os seus filhos. Ele vai lutar para usar sua boca para ferir as pessoas que você mais ama. O mal deseja que o ambiente do seu lar seja um ambiente infernal. Ele quer afastar você das pessoas que você mais ama. Hoje eu quero prosseguir falando que nós precisamos blindar a nossa vida profissional. A nossa vida profissional. Deus tem interesse, irmãos, em todas as áreas da nossa vida. E aqui, por favor, coloque isso de maneira bem clara no seu coração. Isso inclui a nossa vida profissional. Você não pode esquecer que Deus nos criou com dons. Ele nos deu dons quando nós recebemos Jesus. Mas antes de recebermos Jesus, Ele já havia nos criado com habilidades, com talentos. E Ele tem propósitos para a gente cumprir segundo esses dons e essas habilidades que Deus tem dado para nós. Mas primeiro, eu quero ler um texto bíblico que eu considero profético. Esse momento que nós estamos aqui no nosso culto, que é Malaquias capítulo 3, versículo 11. Por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês podem ler comigo, juntos, todos vocês? Vamos lá? E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Olhe bem para esse texto. Esse texto fala da blindagem que Deus faz em nossa vida profissional. Esse texto se refere aos resultados do nosso trabalho, da nossa vida profissional. Veja que o texto diz que ele nos blindaria repreendendo o devorador. Repreendendo o devorador. Olha claramente aqui, existe um devorador que age na nossa vida profissional, na vida profissional das pessoas. Nossa vida profissional, diz o texto, ela não seria estéril. Veja, Deus está prometendo primeiro que o nosso trabalho terá resultado. Nosso trabalho terá resultado. Esse texto nos mostra que Deus está prometendo que o devorador não iria destruir o resultado do nosso trabalho. Então, Deus mostra claro o compromisso dele blindar a nossa vida profissional. Por quê? Porque o desejo de Deus é que nós sejamos bem-sucedidos na vida profissional. Por favor, coloque isso hoje aqui na sua cabeça. É interesse de Deus que você seja bem-sucedido na vida profissional. Mas qual é o alvo do maligno? O alvo do maligno é tornar cada um de nós uma coletânea de fracasso na vida profissional, no seu trabalho. O diabo lutará para desconfigurar o que nós pensamos sobre sucesso na vida profissional. O diabo deseja que o nosso local de trabalho seja um lugar de derrota, seja um lugar de irritação, de inimizade, de frustrações, um lugar de inveja,
um lugar de intrigas, totalmente indesejável. E a gente vê até as pessoas falando pelos meios de comunicação, quando chega sexta-feira, vibram, porque vou ficar livre daquela prisão. Vou ficar livre. Se eu pudesse me aposentar, aposentava hoje, que a senhora estaria livre disso. Deus não planejou desta forma, para que fosse a nossa vida profissional. Mas nos planos de Deus, o nosso trabalho é um lugar para ser um lugar de alegria. Como diz a Bíblia, um lugar de prazer. E eu mostro para os irmãos. Olha o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 24. Veja bem o desenho que Deus faz. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Olha para esse texto com calma. Veja que faz parte do plano de Deus que você tenha prazer na sua vida profissional. E veja que isso só é possível com Deus. Em outras palavras, nossa vida profissional precisa da blindagem divina. O texto é claro. Para o homem, vamos ler juntos? Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E ele conclui dizendo o quê? E vi que isso também vem da mão de Deus. Veja só, ele viu que essa questão de prazer no trabalho vem da mão de Deus. Então o que o diabo vai fazer? O diabo lutará para que o nosso trabalho seja um lugar de infelicidade e não de prazer. Deus está registrando aqui qual é o plano de Deus. E eu quero que você seja uma pessoa que encontre prazer no teu trabalho. Que você se divirta enquanto você está colocando os seus dons e habilidades. Que você seja alegre, que você seja feliz. Por isso, o servo de Deus precisa acreditar. Essa é a primeira decisão. O servo de Deus precisa acreditar que Deus nos planejou para sermos bem-sucedidos na nossa vida profissional. Deus nos criou para uma vida profissional bem-sucedida. Por favor, registre isso no seu coração. Minha oração agora neste momento é que o Espírito Santo te coloque isso. Quem sabe talvez a maioria dos homens que estão aqui, talvez boa parte das mulheres que estão aqui, se arrastam para o trabalho, se arrastam para a sua vida profissional. Em nome do Senhor Jesus, eu estou orando para que o Espírito Santo lhe dê revelação que Deus criou você para ter prazer no trabalho, para ter prazer na sua vida profissional. E é bom destacar que bem-sucedido difere da visão de apenas riquezas financeiras. Esse bem-sucedido está ligado à realização pessoal e o sentimento de propósito de vida realizado. Quando você vai para o teu trabalho, quando você começa a trabalhar, você sente, você é dominado por aquele sentimento, puxa vida, eu estou cumprindo o meu propósito. Que prazer cumprir meu propósito, que realização. Quando foi que você se sentiu mais feliz na vida? Não foi quando você ganhou mais dinheiro, quando você teve mais lucro, mas você se sentiu mais realizado, mais feliz, quando você, dentro de você, você diz assim, puxa vida, hoje eu fiz o que tinha que ter feito, eu cumpri o meu propósito. A alegria estava no teu coração. Então é isso que Deus quer. O Salmo capítulo 1, versículo 3, ele afirma que nós seremos como árvore plantada à beira de correntes, de águas correntes. Árvore plantada. O Salmo afirma que nós daremos fruto no tempo certo. Olha que visão que Deus coloca sobre a questão da nossa vida profissional. O Salmo coloca que tudo que nós fizermos, a nossa mão vai prosperar. Aquilo vai dar certo. Vai prosperar. Então, nós temos que colocar no nosso coração, Deus nos criou para uma vida profissional bem-sucedida. Isso Deus tem colocado no meu coração desde muito menino. O Salmo 128, no versículo 1 e no versículo 2, confirma esta verdade que eu estou apresentando aos irmãos. Olha o texto comigo. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Agora guarde bem aqui, olhe para esse texto com toda atenção. Esse texto não está dizendo que você vai comer do fruto do seu trabalho e será infeliz apesar de próspero.
Porque tem um punhado de gente rica, mas infeliz. Veja que o texto desenha um quadro completamente claro. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Ó a declaração, que Deus faz. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos será feliz, bem-sucedido enquanto trabalha. No seu trabalho. A Bíblia nos informa uma realidade. Deus deseja blindar nossa vida profissional pela bênção dEle, pela prosperidade dEle, pela realização dEle. Por favor, guarde isto. Mas a pergunta que surge é: como é que eu blindo a nossa vida profissional? Como blindar a minha vida profissional? O que nós temos que fazer para tomar posse desse fato, para que a nossa vida profissional seja um lugar de felicidade, onde eu encontre prazer, onde eu tenha alegria, não é um lugar de briga, não é um lugar de derrota, mas um lugar de realização. Estou orando neste momento para que o Espírito Santo aplique as verdades que nós vamos apresentar, para que você tome posse disto, para que você pratique isto, e assim a sua vida profissional esteja blindada, protegida, e você experimente esse quadro que Deus está desenhando no nosso coração. Em primeiro lugar, nós blindamos nossa vida profissional quando nós acreditamos no nosso potencial dado por Deus. Acreditar no potencial dado por Deus. Irmão e irmã, em nome de Jesus, entenda isso, se dê conta disto. Quando Deus criou você, Deus colocou em você um potencial divino. Deus colocou em mim, Deus colocou em você um potencial divino. E o que o mal vai fazer? O que o diabo vai fazer? Ele vai lutar para que você não acredite nisto. Ele vai lutar para fazer de você um homem complexado, uma mulher complexada. Ele vai lutar para que você veja seus defeitos, que supostamente você tem, as suas limitações. Ele vai levar você a olhar para você mesmo. Ele vai tentar você acreditar que você é um incompetente, que você é um limitado, que você não tem potencial algum, que não tem possibilidade, que esse mundo é dos espertos e os espertos já ocuparam todos os lugares. Qual é o nosso papel nisso? É a nossa luta, é a nossa batalha, é o nosso papel lutar todos os dias para acreditar que Deus nos quer felizes, realizados, prósperos e bem-sucedidos na vida profissional. Eu acredito que Deus vai me fazer prosperar, que Deus vai me fazer realizado. Eu me lembro quando morava em Mandaguaçu. Então ali em Mandaguaçu, meu pai falou com um patrão dele, arrumou um serviço para mim de ajudante de eletricista. Já contei essa história para vocês. Mas quando eu entrei naquele trabalho, eu falei assim: eu vou crescer nesse lugar. Porque se o Deus de José é o mesmo Deus meu, Ele não vai me deixar sem crescer. Eu não vou ficar ajudante de eletricista aqui por muito tempo. E eu me lembro que todas as minhas horas vagas, a gente não podia ir na loja, mas eu ficava meio corpo dentro da loja, olhando por tudo aquilo, imaginando, vou ser balconista. É uma questão de tempo, eu vou ser balconista. Eu acredito, eu vou se tornar vendedor disso aqui. E não demorou muito tempo. Um camarada faltou um dia de serviço. Por isso, cuidado muito com esse negócio de ser faltado ao emprego. O patrão descobre que você não faz falta lá. E aí você está perdido. E naquele dia que ele faltou do emprego, ele me chamou, disse: você vai ajudar aqui no balcão. Era a oportunidade que eu esperava. Eu estava ali alguns meses me preparando, acreditando. E eu não vou ficar como ajudante de eletricista. Enquanto eu estiver como ajudante de eletricista, eu vou ser o melhor ajudante de eletricista que pode existir aqui nessa empresa. E de fato fui, porque eu era pequenininho, entrava nos buracos, nas gretas com facilidade, resolvi um punhado de pepino. Chama o Jacó, chama lá o irmão, chama lá o irmão. Desde aquela época eu já era chamado de irmão. E lá ia o irmão. E quando chamaram o irmão para o balcão, eu estava pronto, porque eu acreditava no potencial que Deus deu para mim. Deus espera, meus irmãos, que nós creiamos de todo o coração. Escute bem isso. Ele quer que nós creiamos de todo o coração que toda a riqueza de Deus, que todo o conhecimento celestial,
que toda a plenitude da divindade está ao nosso dispor para que isso se realize, para que isso se torne uma realidade na nossa vida. Se você tem Jesus, você tem que entender isso. Toda a riqueza de Deus, todo o conhecimento celestial, toda a plenitude da divindade está ao nosso dispor para que a gente possa crescer. Veja, estou falando de riqueza celestial, conhecimento celestial, plenitude divina ao nosso dispor. Qual é o nosso dever? É crer nisto. Tem conhecimento de Deus, tem riqueza de Deus, tem sabedoria de Deus que Ele colocou, um potencial divino. Bata assim no teu peito: Deus me deu um potencial divino. Diga: eu tenho. Cara, muda tudo. Levanta cozido, se arrastando para o trabalho. Você acha que vai dar alguma coisa que presta nisso? De jeito nenhum. Bata no teu peito: homem, se comporta feito um camarada que tem o potencial divino. Deus deu um potencial divino. Acredita, muda essa atitude. Vamos lá, rapaz, haja com uma atitude de quem tem esse potencial divino. Vou provar biblicamente para os irmãos. A Bíblia deixa claro em Colossenses capítulo 2, 9 e 10. Olha o que diz o texto bíblico: pois em Cristo habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Para nesse versículo aí, olha aí. Pois em Cristo habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Primeiro veja que em Jesus está toda a plenitude de Deus. Tudo. Riqueza ilimitada, conhecimento ilimitado e poder ilimitado. Agora veja o desfecho do verso 10. Olha o desfecho do verso 10. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. O que é que nós recebemos, meus irmãos? A plenitude. Diga: eu recebi a plenitude. Veja agora, em segundo lugar, que o texto diz que por termos recebido Jesus, Ele está em nós e nós estamos nele. Quem recebe Jesus, tem Jesus vivendo nele. E em terceiro lugar, veja que por estarmos em Jesus, toda a plenitude de Deus está em nós. Toda a plenitude de Jesus está em nós. É o nosso papel acreditar no potencial dado por Deus. Tem que entender isso daqui, você tem que crer nisso daqui. Qual é o nosso desafio? É crer. É crer nisso aqui. Crer no quê? O potencial de Deus está em mim. Toda a plenitude de Deus foi colocada em Jesus. E uma vez que Jesus habita em mim, essa plenitude está em mim, disponível a mim. Deus espera que você se levante a cada dia com essa consciência. Por causa de Jesus viver em mim, toda a plenitude de Deus habita em mim. O poder de Jesus habita em mim. O conhecimento de Jesus habita em mim. Os recursos de Jesus habitam em mim. O discernimento de Jesus habita em mim. De forma que posso afirmar: nada me falta, nada me falta, nada me falta, nada me falta. Deus, através de Jesus, me provisionou de forma que tudo o que eu preciso não me falta. Deus espera que você se levante pensando nisso. Deus espera que você chegue no trabalho pensando nisso. Deus espera que você trabalhe pensando nisso. Deus espera que você enfrente os problemas profissionais pensando nisso. Blinde a sua vida profissional acreditando: o potencial de Deus está em mim, a sabedoria de Deus está em mim. Eu tenho que aprender a ver essa sabedoria. Eu tenho que aprender a tirar vantagem desse conhecimento. Eu tenho que aprender a discernir com a mente de Deus que está em mim através de Cristo Jesus. É por isso que tudo começa aonde? Começa de você aprender de Jesus. Você viver Jesus. Eu chego aqui na igreja, meus irmãos do céu, vem pelo caminho pensando: Senhor, quantas situações. O que é que você diz para uma mãe, filhos jovens mortos? O que é que você diz? Não tem nenhuma palavra que um homem pode dizer. É um trabalho que eu não tenho competência para fazer, mas Deus tem competência. Deus tem força. Deus tem discernimento. Talvez você diga: pastor, é mais complicado a empresa. Preste bem atenção. Olha, se Deus tem todo o poder, toda a riqueza, todo o discernimento, toda a sabedoria, se Ele pode movimentar as coisas, você acha que Ele não pode movimentar clientes para a tua empresa? Você acha que Ele não pode dar sabedoria para você fazer conexões? Você acha que Ele não pode dar para você visão, para você ver coisas que os outros não veem e investir em determinadas coisas que ninguém percebeu?
e ao ponto de que você possa florescer naquilo. Se todo o potencial de Deus foi colocado em Jesus, e se você se rendeu a Jesus, e Jesus habita em você, tudo que Deus tem está em Jesus, tudo que Jesus tem está em nós, e tudo que Jesus nos deu é nosso, para nós usufruirmos, para a glória do nome dEle, para o louvor do nome dEle. Segundo lugar, nós brindamos nossa vida profissional quando nós nos dedicamos para destacarmos em nossa função. Aqui é muito importante esse momento. Eu estou crendo que Deus está fazendo essa compreensão no nosso coração. Uma vez que nós acreditamos no potencial de Deus dado a nós, qual é o nosso papel por acreditar nesse potencial divino que Deus colocou em nós? É acreditar nesse potencial, nos dedicando, dando o nosso melhor na nossa vida profissional, para que nós possamos então crescer, nos destacarmos na nossa função. Irmãos, aqui por favor, não é uma questão de orgulho ou de complexo de superioridade. Não, é que o potencial divino que está em nós vai nos fazer destacar. Veja como eu creio. Eu creio assim, não importa a profissão. Você é uma faxineira. O potencial de Deus em você vai fazer você destacar como faxineira. Você é uma diarista. O potencial de Deus na sua vida vai fazer você se destacar como uma diarista, que vai ter uma lista de espera procurando você. Você é um vendedor. O poder de Deus vai honrar a sua dedicação para você se destacar e vai fazer você se destacar como vendedor. Mas isso exige a nossa dedicação pessoal. Eu acredito que o potencial de Deus está em mim, porque eu acredito e eu me dedico na função onde eu estou. Deus exige a nossa dedicação em meditar sobre como fazer o nosso trabalho, em como usar o nosso potencial dado por Ele da melhor forma para este mundo. Você percebe? Por que é que Deus colocou o potencial divino dele dentro de nós? Para que a gente se destaque na nossa função e a gente atenda o propósito divino na vida das pessoas que Ele vai usar a gente como canal. Por isso Deus espera que nós nos dediquemos sendo criativos. Deus espera que usemos da sua força para sermos esforçados. Deus espera que usemos da nossa ousadia para sermos corajosos. Deus espera que sejamos dedicados para destacarmos na função aonde nós estamos. Então, como eu creio, irmãos, que Deus, Ele vai colocar cada um de nós numa função, porque a gente pode se destacar. Então, eu creio que eu preciso ser um pastor que esteja entre os pastores significativos dessa cidade. Que a igreja que eu pastoreio tem que ser uma igreja significativa nessa cidade. Por quê? O potencial divino dele está em mim, está nessa igreja. E eu creio que isso também vai acontecer com a vida de vocês. Mas o que é preciso para isso acontecer? Além de você acreditar no potencial divino, você tem que se dedicar. Quer ver? Eu vejo que esta palavra que está registrada em Ageu, capítulo 2, no versículo 4, que foi uma palavra de Deus para Zorobabel. Veja o que está escrito aqui. Diz assim: coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Esse era um homem que estava empenhado numa grande obra que eu não tenho tempo de contar para vocês agora. Eu quero só destacar o princípio. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem ao trabalho, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Agora, olha para esse texto com um olhar daquele que aprende. Fala: coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Depois de novo: coragem ao trabalho. Não fala cruza o braço. Deus declara: coragem e trabalha. Aí ele faz uma colocação importante: porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Veja o que o texto diz para Zorobabel: eu estou com você. Mas Deus, a presença de Deus, não isentava Zorobabel de ter coragem, de se lançar e se dedicar ao trabalho. Deus faz isso para destacar. Você acredita no meu potencial? Você acredita na sabedoria minha que habita você, em todo o conhecimento divino que está em você, todo o recurso de Deus que está em você, você acredita? Então se dedica ao trabalho.
Coragem! Os recursos divinos não nos isentam da nossa dedicação. Vale repetir, irmãos. O servo de Deus precisa estar entre os melhores profissionais da sua área. Não importa. Se você tem uma panificadora, o teu bolo, o teu pão, o produto que você faz tem que se destacar, porque o potencial divino está na sua vida. E se você se lançar ao trabalho, o potencial divino vai fazer você sair na frente. Eu não estou dizendo que você vai massacrar as pessoas, mas você vai estar entre as pessoas que prestam bem aquele trabalho. Deus espera que, por você acreditar em todo o potencial divino que está em você, você se dedique ao ponto de se destacar. Não importa a função profissional que você ocupa. Deus espera que você seja dedicado e se destaque na sua vida profissional. A Bíblia é muito clara sobre isso no Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que eu vejo aqui uma receita para quem quer se dar bem na vida profissional. Olha o que diz esse texto: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Olha esse texto. Veja com clareza esse texto, irmãos. Esse texto está afirmando que se nós fizermos o nosso trabalho de forma focada, dedicada, abundante, fazendo como se fosse para Deus, o nosso trabalho não será inútil. O que significa? Deus vai recompensar essa dedicação. Veja que esse texto está dizendo que nós podemos nos dedicar ao trabalho e nos destacar por nossa dedicação. E aqui uma pergunta: você é uma pessoa dedicada ao trabalho? Eu posso falar com toda abertura, sem querer ofender ninguém aqui, mas houve um tempo, meus irmãos, que quando se falava que era evangélico, todo mundo arrumava um jeito de ter aquela pessoa para trabalhar. Quando eu comecei meu trabalho, meu ministério aqui em 1980, os empresários ligavam para mim: você não tem um crente para trabalhar na minha empresa? Hoje, quando eu ligo para alguns empresários, dizem: pastor, só me desculpa, não vai levar mal, mas eu não coloco mais crente aqui na minha empresa, não. Está errado. Está errado. O potencial divino deveria nos destacar. Deus vai nos recompensar. O fato de acreditarmos no potencial divino deve nos levar a nos dedicar em nosso trabalho. E essa dedicação vai acabar nos projetando, vai acabar nos colocando nos melhores lugares, nas melhores empresas. Não vai acontecer de um dia para o outro, mas essa dedicação vai fazer desta forma. Eu posso falar com toda clareza, os irmãos. Eu ainda tenho muitas das pessoas com quem trabalhei vivas, que podem... Uma delas é a família Pereira, em Nova Esperança, quando morei em Nova Esperança. Não tinha uma função destacada, mas eu vendia sorvete. Eu pegava o meu carrinho de sorvete, e Nova Esperança era difícil, porque tem um areião terrível. Quem mora em Nova Esperança sabe disso. Nós temos algumas famílias que vêm de Nova Esperança para o nosso culto. Gente do céu, mas eu me dedicava. Eu empurrava aquele carrinho orando: Senhor Jesus, eu acredito que o Senhor vai fazer eu vender bastante, Senhor. Eu não vou voltar com nenhum picolé, Senhor. E não é porque vai derreter, Senhor, é porque eu vou vender tudo, Senhor. Eu vou vender tudo. E eu vendi, irmãos. Eu me tornei um dos melhores sorveteiros da sorveteria Pereira. Quando trabalhei na Casa Mafite, em Mandaguaçu, iniciei como ajudante de eletricista. Me tornei talvez o melhor vendedor daquela ocasião de materiais de construção na Mafite. Quando eu trabalhei na Mercantil São José, ainda hoje sou amigo dos barão daquela época. Me tornei um dos melhores vendedores daquela empresa. Depois me tornei pastor. Durante esses 40 anos, Deus está construindo nossa igreja para ser uma igreja que lidera a nossa cidade, a nossa região, porque o potencial de Deus está em nós e Ele quer fazer isso em você, também na sua vida profissional. Se você crê nisso, diga um glória a Deus aí. Em terceiro lugar, nós blindamos nossa vida profissional quando nós nos tornamos confiáveis às pessoas que estão ao nosso redor. Como nós vemos, irmãos, nós blindamos nossa vida profissional acreditando no potencial divino, dedicando-nos para nos destacarmos em nossa função e ao trabalharmos também a nossa confiabilidade. E aqui eu pergunto com muito jeito, com muito tato: você que é um servo de Deus que está aqui nesta manhã,
Você está se tornando cada vez mais uma pessoa confiável. Aqueles que trabalham com você, aqueles que estão ao seu lado, confiam em você. O potencial de Deus em nós precisa ser visto em nossa credibilidade, por nós sermos pessoas confiáveis. Irmãos, por favor, escute isto. É obrigação de um servo de Deus ser confiável no seu trabalho. O servo de Deus precisa ter fama de que ele é confiável, que ele é discreto. Se você é um mecânico, você pode não ter, talvez, por enquanto, a mecânica mais chique do bairro, mas você tem que ser aquele cara que tem uma lista de carro esperando, dizendo assim: não, eu vou lá no João, porque o João, quando ele fala assim, é só limpeza de vela, é a limpeza de vela. Se ele falar, tem que trocar essa peça, eu posso confiar, porque ele não vai trocar peça que não precisa e nem vai fazer gambiarra. Ele é confiável. Não, eu quero essa pessoa prestando serviço aqui, eu quero que ele venha limpar o meu ar, tem que ser ele. Por quê? Porque eu confio nele. Ele pode entrar na minha casa, ele pode entrar no meu quarto, ele pode ver meu relógio, ele pode ver meu anel, pode ver minha aliança, ele pode ver o meu computador, ele pode ver meu celular lá, vai ficar lá, porque ele é confiável. E eu tenho certeza que se for limpeza, ele vai fazer, ele não vai trocar nenhuma outra coisa para justificar, para ter um ganho a mais, porque ele é confiável, ele tem credibilidade. E o que vai acontecer? Essa pessoa vai se destacar, essa pessoa vai crescer. Você está ouvindo o que Deus está falando nesta manhã? A Bíblia, ela fala com clareza. O segredo é a gente cuidar do nosso caráter, para que nosso caráter cuide da nossa reputação. E aqui um texto que eu quero ler com os irmãos é de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11 e versículo 12. Como nós vemos aqui, esse texto fala dessa forma: esta deve ser a ambição de vocês. Olha como é que desenha, irmãos, sobre a nossa vida profissional. Levar uma vida tranquila, só se importando com seus próprios negócios e fazendo seu próprio trabalho. Olha que texto, irmãos. A gente passa por esses textos e a gente não percebe que Deus está aqui mostrando como é que a vida profissional deve ser. Observe esse verso comigo. Esta deve ser a ambição de vocês: levar uma vida tranquila, só se importando com seus próprios negócios e fazendo o seu próprio trabalho. Agora veja, irmãos, perceba que Paulo fala de tranquilidade. Paulo fala de uma vida focada nos seus próprios negócios. Paulo fala da dedicação do nosso trabalho. Paulo está falando de um estilo de vida, veja, de um estilo de vida que iria acabar gerando o quê? Gerando confiança nas pessoas não crentes, nas pessoas que não nos conhecem. Veja o desfecho no verso 12. Como resultado, as pessoas que não são cristãs vão confiar em vocês e respeitá-los. Olha o que Deus está falando aqui. Esse é o estilo de vida que iria gerar confiança. Esse é o estilo de vida, a blindagem de Deus gerando esse estilo de vida para fazer o nosso trabalho, a nossa vida profissional crescer. Nossa forma de trabalhar, de interagir com as pessoas, precisam gerar confiança nas pessoas. De tal maneira que você vai apresentar o teu orçamento para uma pessoa, seja lá qual for a sua área do trabalho, e você vai dizer toda a verdade. Pode ser que você perde ali por falar toda a verdade. Não posso mexer, porque eu quero fazer assim, assim, assim. Mas você não fica apavorado, porque se você confia que o poder de Deus está agindo na sua vida, Ele quer que você vive tranquilo, Ele quer que você fique focado no seu trabalho, e você vai fazer isso com credibilidade, protegendo também aquela outra pessoa. Assim que a tua reputação começa a aparecer, eles vão confiar em você. E essa confiança vai destacar você, vai destacar a blindagem de Deus sobre você. Eu acho que vale a pena repetir: cuide do seu caráter, e o seu caráter cuidará da sua reputação. É assim que nós blindamos a nossa vida. O potencial de Deus está em mim. Eu acredito. O potencial de Deus está em mim, porque eu acredito, eu vou me dedicar, que esse potencial vai brilhar, ele vai se destacar na minha dedicação. Eu tenho certeza, eles vão ver que eu sou confiável, que o que eu estou falando não é mentira, e eles vão querer me escutar, eles vão preferir a mim, e Deus vai abençoar a minha vida profissional. Deus está falando com clareza aqui.
Ele vai te destacar. Em quarto lugar, nós blindamos a nossa vida profissional quando nós usamos nossas capacidades geradas pelo Espírito Santo. Ó Pai, de todo poder, traga entendimento aos irmãos que estão aqui. São homens, são mulheres, jovens que trabalham e que vão trabalhar. Senhor, mostra para eles essas verdades, ó Pai, que tem capacidade que o Teu Espírito Santo coloca em nós, que é para nos fazer destacar, Senhor, nos destacarmos, Senhor, na vida profissional, no trabalho que nós prestamos. Senhor Jesus, mostra para a Tua igreja, Senhor, que isso são ferramentas de Deus para que a Tua igreja seja vista neste mundo e o Teu nome seja engrandecido. Por favor, lembre-se disto. Nós que temos o Espírito Santo, o que nós temos ao nosso dispor? Olha, primeiro, nós temos discernimento espiritual das coisas. Nós temos à nossa disposição todo aconselhamento do Espírito Santo. Nós temos à nossa disposição toda percepção, toda capacidade para ver além do que as pessoas comumente veem. Eu espero que você entenda isso. Eu oro para que você entenda e creia nisto. Isso faz toda a diferença na batalha contra o diabo, na nossa vida, em especial na vida profissional. Jesus sabia desta batalha espiritual que nós travaríamos. Ele mesmo disse que ele voltaria para o Pai, e ele disse: mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês desamparados, eu não vou deixar vocês órfãos. O que eu vou fazer? Eu vou mandar para você o Consolador, eu vou mandar para vocês o Conselheiro, eu vou mandar para vocês o Professor, que vai guiar vocês a toda a verdade em todos os aspectos da vida. Olha o que diz João 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, ele lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Olha aqui, irmãos, olha essa palavra, irmãos, por favor. Eu temo, irmãos, com todo o tom de voz, com toda a clareza que os textos bíblicos têm, você não se dê conta daquilo que o Espírito Santo está revelando. A Bíblia está afirmando que o Espírito Santo iria nos capacitar com palavras, nos capacitar com lembranças, e que o Espírito Santo nos guiaria tudo o que fosse necessário para que Deus fosse glorificado em nossa vida. A Bíblia diz que você que recebeu Jesus, você é templo do Espírito Santo. E aí então o templo do Espírito Santo vai levar você a discernir. Por que nós estamos caindo em negócios ruins, errados? Porque nós não estamos discernindo com o Espírito Santo. Nós estamos ignorando esse recurso de Deus. Se você tem cometido erros na sua empresa, na sua firma, levado um punhado de calote, eu peço para você, em nome do Senhor Jesus, hoje à tarde, depois de sair daqui da igreja, dobra o teu joelho em casa. Senhor, onde é que eu tenho errado, Senhor? Que eu não estou vendo, não estou usando o discernimento. Como é que pode? Se o Espírito Santo habita em mim, e Ele me levaria, me guiaria toda a verdade, Ele me daria discernimento, Senhor. É claro que eu preciso aprender essa ferramenta toda que está em mim, para perceber quando Ele está falando comigo. Senhor, mas então a falha é minha, Senhor. O Espírito Santo vai nos dar capacidade para ver, para discernir os espíritos. Vai chegar um momento, irmãos, que vai ser assim. Você está no teu trabalho, e a porta do mal vai abrir a oportunidade para você. Você vai dizer assim: não, Deus não está nisso, eu não vou nisso, eu não sei porquê. Mas fulano é uma oportunidade de ouro, você não pode perder isso. Não, não posso, não sei porquê. Se eu me arrepender depois lá na frente, se era a porta mesmo, Deus vai me dar outra oportunidade, mas eu não vou não. Eu estou percebendo que Deus está me mostrando alguma coisa, estou inquieto com isso. Eu não vou nessa direção. O Espírito Santo me daria discernimento, me levaria a ver o Espírito está por trás. Você está caindo na conversa de pessoas que vêm, falam para você coisa, você cai e depois se enrosca todo do trabalho, na firma que você está, passa pelo errado. Você não está usando as capacidades que o Espírito Santo dá para aquele que crê. Ou então você ainda não creu. Ou então ainda você não se rendeu a Jesus. Você não se colocou no altar dele. Porque ele disse: eu vou dar o Consolador. Se você pensa que o Espírito Santo é só para fazer a gente chorar, bater palma e dar risada, e dar arrepio, e ter sonho, e ver anjo, você está errado. O Espírito Santo veio para você cumprir teu propósito aqui neste mundo, para levar você a viver uma vida vitoriosa neste mundo, para você ter capacidade de ser um homem feliz lá,
cumpriu o teu propósito, como foi seu Oreste, um faxineiro da igreja, um homem que abria a porta da igreja, mas morreu feliz, porque cumpriu com o propósito de Deus para a sua vida, e foi o melhor porteiro que nós já tivemos, porque ele cria que o Espírito Santo dava discernimento a ele. Em quinto lugar, nós brindamos nossa vida profissional quando nós escolhemos profissão que combina com os nossos dons e habilidades. Tem muitas pessoas que não blindam a sua vida profissional porque se mete em trabalho que não tem nada a ver com o dom, com a capacidade divina que Deus colocou para ele. Esse é um grande problema. Eu creio, meus irmãos, que nossos dons e habilidades dadas por Deus têm o propósito também de nos destacar em todas as áreas de nossa vida. Isso inclui a nossa vida profissional. Talvez há pessoas que estão aqui infelizes do trabalho, contrário do que Deus desenhou, porque está se metendo em coisa que não tem nada a ver com o dom que Deus deu, com a habilidade que Deus deu, que Deus plantou no teu coração para você se realizar. Veja o que 1 Pedro capítulo 4, verso 10 coloca. Eu quero que vocês leiam comigo em voz alta. Vamos juntos. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla variada graça divina. Veja aqui, irmãos, o apóstolo Pedro é claro. Deus deu a cada um de nós algumas capacidades especiais, e por isso nós precisamos estar certos se nós estamos utilizando essas habilidades do nosso trabalho para ajudar pessoas. E veja que o texto diz que ao usarmos esta habilidade, nós vamos administrar as espécies de bênção de Deus, a múltipla e variada graça divina, forma de Deus agir. Em outras palavras, Deus vai usar o nosso sucesso profissional para manifestar os recursos da graça divina. Percebe o valor que Deus dá à nossa vida profissional? Por que Deus botou o potencial dele de mim? Para que eu acreditasse nesse potencial e eu me dedicasse. Quando eu fosse me dedicar, me tornando uma pessoa confiável, e eu ia me destacar naquilo, e por destacar, eu me viraria uma árvore frondosa, onde pessoas vinham se aninhar, receber ajuda, receber alimento, receber trabalho, receber bênção divina, as mais variadas bênção divina. Está aqui no texto. Quando você vai trabalhar, levando em conta essas habilidades, esses dons que Deus colocou dentro de você, pode ter certeza, sua vida profissional vai estar blindada. Quando nós agimos assim, nós blindamos nossa vida profissional. Para terminar, irmãos, eu quero mostrar como é que as nossas circunstâncias e os ataques do diabo não podem determinar a nossa vida, quando nós cremos que o potencial de Deus foi dado a mim. Por isso eu me dedico, eu me torno uma pessoa confiável. E eu me torno uma pessoa confiável porque eu creio que eu estou usando os dons, a habilidade que Deus me deu para abençoar a vida de outras pessoas. Não é só porque eu quero ficar rico, mas é porque eu vou abençoar a vida de outras pessoas. Aí nenhuma circunstância pode determinar, irmãos, a nossa bênção, a bênção de Deus na nossa vida. E tomo como exemplo a vida de José. Veja, irmãos, José foi perseguido pelos seus irmãos. José foi jogado em uma fossa pelos seus irmãos, e ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. José foi caluniado por uma mulher safada, jogado na prisão injustamente. Mas veja, meus irmãos, o que a história registra sobre José, quando ele estava no seu mais terrível estágio da vida na prisão, como nós vemos em Gênesis capítulo 39, no versículo 23. Olha o que está escrito em Gênesis 39, no versículo 23. Leiam comigo. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José. Ele concedia bom êxito em tudo o que ele realizava. Olha aqui, meus irmãos, até na prisão José se destacava no seu trabalho. José se tornou o governador do Egito. Ele prosperou na vida profissional. Ele acreditava no potencial divino. Ele se dedicava para se destacar. Ele se tornou confiável quando ninguém era confiável. Ele usou as habilidades que Deus tinha dado para ele, e essas habilidades divinas fez José se destacar. Onde José botava a mão, dava certo. Vamos jogar ele lá na fossa, para esse cara morrer aí dentro da fossa. E aí alguém teve uma ideia: gente, não vamos deixar um potencial desse aí dentro da fossa, vamos vender, vamos ganhar dinheiro. José dava certo até quando estava no buraco. Aí então tiraram o José, vamos vender esse cara. Foi cair onde? Foi cair na casa do cara que precisava do administrador. E ele está ali, administra.
Lá o Potifar confiava nele de tal maneira que ele tinha passe livre. Aí tinha uma mulher safada, sem vergonha, e a vida nunca vai nos livrar de gente safada e gente sem vergonha, da maldade humana. E aquela mulher então levou José para a prisão. E ali José estava na pior, lá na pior onde ele botava a mão, ele virou chefe daquela prisão, ele governava aquela prisão, ele tinha revelações de Deus, usava os dons e habilidades que Deus tinha dado a ele, para a glória do Senhor. E sabe o que aconteceu? Ele revelou os sonhos, enquanto todo mundo estava pensando, coitado, vai morrer na prisão, ele foi visto sentado no trono do Egito, como governador, porque Deus o fazia prosperar em tudo. A vida profissional de José era blindada. Acredita, o potencial de Deus foi colocado em você. Se dedique, se destaque. Pela sua confiança. Você tem o Espírito Santo em você, os recursos do Espírito Santo em você. Pega os teus dons. Olha, pega o teu perfil de agora que sou membro. Dá uma olhadinha no teu perfil de agora que sou membro. Lá tem seus dons e habilidades. Se dedique naquelas áreas de força, segundo o potencial de Deus na sua vida. Deus vai lhe fazer prosperar. Eu sinto nesse momento que nós devemos orar, irmãos, que devemos interceder agora. Agora é a hora de orar. Eu creio, meus irmãos, que neste momento tem pessoas que têm que colocar a vida profissional no altar do Senhor. E eu quero orar por essas pessoas. Ó Pai Celestial, nós entregamos a Tua palavra. Fiz isso com confiança, Senhor. Eu acredito nesta palavra. Era um menino, Senhor, vivendo na miséria. Vivendo, Senhor, na pobreza extrema, Senhor. O Senhor foi lá. Nunca, o Senhor sabe disso, foi o nosso alvo, o nosso desejo, Senhor, ter alguma posse, algum dinheiro, Senhor. Mas foi o desejo do nosso coração que o Senhor plantou, que nós seríamos um povo abençoado, que nós não íamos correr atrás das bênçãos, mas que a bênção ia correr atrás de nós, que o Senhor tinha nos colocado por cabeça e não por cauda, que o Senhor teria nos colocado para liderar, não por causa de nós, mas por causa das pessoas que iam precisar, que nós seríamos como árvore plantada, que nós daríamos frutos para que as pessoas pudessem se alimentar, que daríamos sombra para que as pessoas pudessem descansar, galhos frondosos para que as pessoas pudessem se aninhar. Ó Deus, o Senhor mesmo colocou no nosso coração que nós seríamos felizes, que o trabalho para nós seria uma diversão, seria uma alegria, seria uma aventura, porque o Senhor faria o teu propósito se tornar uma realidade. O que vai acontecer, Senhor? Se essa multidão de pessoas acreditar nessa palavra, Senhor, que revolução que o Senhor vai fazer. Onde o Senhor tem, ó Deus, a tua igreja tem estado, aonde o cristianismo tem chegado, Senhor, a vida financeira das pessoas mudam, em todos os países, Senhor. Não é o capitalismo, Senhor, é o cristianismo. Quando as pessoas devotadamente acreditam no potencial que Deus plantou dentro delas, ó Pai. E esse potencial tem nome, é Jesus. E por isso, ó Pai, agora neste momento, eu peço que o Senhor, ó Deus, aceite então a consagração, ó Deus, desta pessoa que está aqui. E que o Senhor, ó Deus, demonstre a tua fidelidade a esta pessoa, fazendo ela se destacar em nome de Jesus. Missionária Central de Maringá.